E no VieraCast de hoje, comemorando a Semana da Mulher, já que a gente vai falar só de mulher esse mês, vocês vão ter um enxerto de mulheres na sua tela. Vamos falar hoje do empoderamento e a liderança da mulher nas torcidas organizadas e a paixão pelo futebol. Hoje nós temos aqui, assim, um primor. Flamengo e Vasco. Sem briga, gente. Tudo na paz. A participação feminina em torcidas organizadas constitui uma lacuna nos estudos que começa, enfim, a ser preenchida. Dulce Rosalina foi a primeira mulher líder de torcida organizada no Brasil e torcedora do maior destaque do Clube de Regatas Vasco da Gama, demonstrando os obstáculos encarados no exercício da sua liderança, como sexismo, impedimento político no Vasco da Gama e a violência nas arquibancadas. E para uma reflexão, em meio a mulheres fortes que lideram frentes de torcidas organizadas dos dois maiores rivais nos campos de futebol, né? Só no campo, porque na vida real não. Hoje, essas duas mulheres fortes estão aqui juntas para falar da representatividade da mulher num universo totalmente machista. No último domingo, podemos observar atos de real vandalismo e que não condizem com o dilema do futebol. As brigas ocorreram antes do início do jogo, nos arredores do Maracanã. Também foram registrados conflitos dentro dos estádios. E em nota, o Flamengo chamou os envolvidos nas brigas de criminosos e afirmou que os mesmos não poderiam ser considerados torcedores de um clube de futebol. Diversas pessoas foram feridas, ao menos 2 pessoas em estado muito grave. Essas cenas de vandalismo entristecem muito e torcedor, que vai para estádio, não gosta de brigar. Gosta de torcer. Exatamente. Enfim. E nesse último domingo, com episódios de vandalismo, né, podemos enxergar uma mãe chorando ao ver o seu filho, acho que era o seu único filho, não é isso, meninas? Que tinha ido para um jogo de futebol, acho que ele é torcedor do Flamengo, do Vasco. Foi do Vasco. Do Vasco. E veio a óbito. E a mãe tomou conhecimento dessa notícia pelas redes sociais. Muito triste. Muito triste. As nossas convidadas de hoje são a Ana Paula Oliveira, a famosa Paulinha do Vasco, né? Representa a torcida do Vaz Marujos, não é isso, Paulinha? Exatamente. Me explica aqui. Vaz Marujos são um grupo de amigos marinheiros, não é isso? Exatamente. Vascaína desde criancinha e apaixonada pelo futebol. Exatamente. Rayane Ferreira. Essa aqui tem peso. Líder da torcida organizada. Aliás, ela é integrante da torcida organizada do Flamengo, a Flamanguaça. Isso. Nossa, coragem. Apaixonada pelo futebol e é flamenguista desde criancinha. Sim. Até morrer. Até morrer. Então, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no VieraCast de hoje. Assim, entender um pouco desse universo do futebol e, ao mesmo tempo, dar parabéns a vocês pela questão de vocês estarem num programa, num podcast, sem rivalidade, Sim. sem essa onda desse machismo ridículo, Sim. né? E aqui, uma falando do seu amor pelo futebol, né? Que é o mais importante. Sim. E eu tenho certeza que vocês repudiam esses atos de Com vandalismo. certeza. Então, a primeira pergunta para vocês. Essa rivalidade do futebol aqui fora é paz e amor, né? Com certeza. Vai, é bom aquela zoeira, é bom aquela Sim. curtição, entendeu? Porque a gente gosta de sentir isso, aquela emoção, ó, nosso Aquele time friozinho ganhou. na barriga de clássico. Aquele friozinho na barriga, e é sempre bom. A rivalidade, como eu falei, tem que ser dentro do campo, Isso. entendeu? Ali tem que ser a rivalidade. Saiu dali,
é respeito, porque o torcedor do Vasco, o torcedor de outros times são pessoas como eu, como ela. Então, a gente tem que ver a pessoa como um ser humano, como um próximo e ter empatia, né? Com certeza. Então, os últimos episódios que aconteceram no domingo agora foram repudiantes. Inclusive, o Flamengo veio em nota repudiando o ato, né? E eu quero saber de vocês, mulheres. Qual é a visão de vocês? Qual é o sentimento de vocês quando enxergam esses atos de vandalismo num dia tão feliz para vocês? Então, é uma questão muito lamentável, né, no qual o futebol ainda não perdeu isso, está perdendo aos poucos. E isso, infelizmente, causa muito medo às famílias, causa muito medo às pessoas que querem curtir o futebol, às pessoas que estão ali para poder estar com a família naquele momento, num domingão, num clássico, e ver o teu time de paixão, né? E você sair ou você entrar e se deparar com uma briga, e se deparar no meio encurralado no qual você não sabe o que fazer, e aí você entra no desespero, né? E, infelizmente, a gente não pode falar que eles são torcedores, né? Torcedor sou eu e é ela. Torcedores são milhares de apaixonados que tem por aí. Não essa minoria que entra e se filtra e que, infelizmente, quando se infiltra ali e se encontra com outro, não tem como fazer muita coisa. É inevitável, né? Eles acabam brigando e quem não tem nada a ver com isso acaba pagando um pato. Aí tem pessoas que se machucam, família, criança. Então é uma coisa muito ruim, muito lamentável. É uma coisa que a gente não tem que continuar sempre pedindo paz no futebol, paz no estádio, porque o futebol é muito mais do que isso. O futebol, ele é o principal esporte do mundo. Então, se todo mundo começar a enxergar assim, com certeza muitas famílias vão querer estar lá. Inclusive as mulheres. Muitas mulheres, elas não vão ter medo de ir a um clássico por causa disso. Por ser mulher, às vezes vai ter uma confusão que uma mulher não vai ser igual ao homem para ter uma reação de correr, né? Não ter como se defender. Então acaba sendo um ser vulnerável. E quando tem esse tipo de pessoas infiltradas, eles não querem saber se tem mulher, se tem criança, porque eles enxergam aquilo como uma facção, um clubismo, entendeu? Não é nenhuma paixão, é uma coisa que você não tem nem como explicar. É uma coisa muito lamentável. Um ato criminoso, né? Um ato criminoso, porque um ato que tem violência, a gente não leva isso daí, né, para o que é o futebol, né? E hoje em dia as mulheres, elas passam por muitas coisas, muito preconceito, muito tudo, porque o futebol sempre foi um esporte no qual as pessoas achavam que isso daí é para homem. As mulheres não têm que estar envolvidas. Então a mulher já enfrenta essa luta, essa batalha, um certo preconceito, porque vai ter pessoas que vão falar: nossa, você larga tudo pra ir pra Maracanã, você larga tudo pra ir pra São Januário. O teu time não vai te dar futuro, o teu time, mas é uma paixão que a gente tem. Então, se você souber respeitar isso, principalmente homem, quando você às vezes comenta em uma página de esporte, o cara bota lá assim pra você: não tem uma louça pra lavar, não? Né? Então, totalmente machismo, né? Mas eu vou lá e comento a mesma coisa. Na minha casa não tem, não. Eu tô aqui tranquilo e tenho o que fazer. Agora, se na tua casa tem, porque eu entendo de futebol tanto como você. Isso aí, Rayane. Mas a questão dessa confusão toda é muito lamentável mesmo. Assim, é complicado para um clássico, né? Porque a gente sempre tem que fazer o por onde evitar isso, né? Triste, né? É muito triste, porque tem mães, tem família que deixa seus filhos ir e aí fica preocupado. Como né? Dessa mãe, né? Que perdeu o filho e soube pelas redes sociais, né? Exato, é muito absurdo. Lamentável. Lamentável. E Paulinha, então, vamos lá. Me conta um pouquinho como nasceu essa sua paixão pelo Vasco e pelo futebol em si, né? Sim, então, meus pais são tricolores. Eu tenho 2 irmãos. Um que é Tricolor? vascaíno e outro que é tricolor. Aí meu pai, querendo que eu agradasse ele, falou assim: filha, por que você também não é tricolor? Sendo que como é que eu vou ser tricolor se nunca me levavam pra estádio, nunca me ensinaram música do Fluminense, nunca me deram nenhuma camisa. Eu era por ser, mas não entendia nada de futebol. Mas você acredita, só te dando uma pausa, você acredita que isso seja o machismo? Eu acho que não. Mas por proteção. Isso, por proteção, exatamente. Entendi. E o meu irmão Cleito, como não é bobo nem nada, vascaíno, falou assim: pô, vou trazer ela pro melhor time.
me ensinou as músicas do Vasco, me levava pra estádio, me dava as camisas do Vasco. E ele também faz parte da GDA, que é a Barra do Vasco, ele é baterista de lá. Ou seja, ele me mostrou o melhor caminho pra ir e eu segui. Me ensinou tudo e hoje eu sou vascaína doente. Me perguntou, tem até tatuagem, ó, pra falar que eu não tô mentindo. Tatuagem aí, ó, gente. Exatamente, aí. É um amor que eu não consigo explicar. Eu me animo mais pra ir pra jogo do que pra ir pra qualquer lugar. Verdade, é verdade. É impressionante. Nossa. E você, Rayane, como é que nasceu essa sua paixão? Quando e como nasceu essa sua paixão pelo futebol? Então, acredito eu que desde a barriga da minha mãe, porque o meu pai, assim, ele é louco por futebol, meu pai já é falecido, e desde que eu me entendo como gente, o meu pai sempre foi louco pelo Flamengo. E aí as pessoas, né, os mais antigos, eles... futebol era no radinho e meu pai ficava com aquele radinho o tempo todo ouvindo o jogo e o tempo todo, e eu pequenininha já tava vendo aquilo e eu vi aquele amor, aquela euforia dele pra poder saber do Flamengo e tudo mais, e eu fui crescendo nesse meio. Meu tio também, porque eu morei uma parte com a minha tia e com meu tio, então desde pequenininho meu tio também era apaixonado, e aí a gente ia pro Maracanã e dali eu fui vendo, entendendo e cada vez mais ficando mais apaixonada. E essa é uma coisa que ela falou, não tem como explicar. A gente se sacrifica, a gente gasta nosso dinheiro, a gente paga sócio torcedor, a gente deixa de pagar um cartão, uma coisa, pra poder estar lá no jogo, pra poder apoiar o time, porque a torcedor é isso. Nos momentos ruins, nos momentos bons, tá lá pra apoiar. Porque a torcida tem que apoiar tanto nos momentos bons quanto nos ruins, entendeu? Com certeza. Exato. E agora o seguinte, uma questão aí de mulher. Qual é para vocês os melhores jogadores, assim? Qual é o ápice, né, da torcida, né? Tanto do Flamengo para você, né? E do Vasco pra você? Então, pra mim, tá sendo no momento o Léo Pelé. Ele veio do time do São Paulo, chegou no Vasco como zagueiro, em menos de alguns meses já virou capitão. E quando tem jogo do Vasco, eu já fico ansiosa pra ver ele, porque ele é a cara do Vasco, ele respira Vasco. Nos bastidores da Vasco TV, ele incentivando a torcida pra ter coragem, pra persistir, pra não desistir no primeiro tempo, tanto no segundo tempo, independente do resultado. A gente tem que estar lá pra jogar, entendeu? E ele é a cara do Vasco pra mim. E você, Rayane? Então, assim, o nosso time, ultimamente, de 2019 pra cá, tem sido, assim, um dos melhores times do país. Claro que tem vários destaques, né? E se for falar dos antigos, a gente sempre idolatrou o Zico como o principal. E hoje em dia a gente tem o Gabigol, que não pode estar na melhor fase, mas ele é o ídolo da nação. Claro, ele tem que ser respeitado, Ele é o homem que inspira a nação, a torcida. Ele pode estar nos momentos ruins dele, mas se botar numa decisão, ele é decisivo, entendeu? Pode estar horrível no momento ruim, mas botar numa decisão, ele é decisivo. Ele faz a diferença. Exatamente. É o cara que faz a diferença. É o cara que a gente briga, xinga, mas é apaixonada por ele, entendeu? Assim como tem outros. Tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique que tá afastado, mas esses são o queridinho da nação. Ultimamente, assim, nos últimos anos, com certeza o Gabigol é o nosso ídolo. Gabigol, né? E é o que nos incentiva também. Rayane, então, a torcida do Flamengo, ela é bem conhecida por ser uma das maiores, né? Sim. Não desmerecendo o Vasco. E a grande maioria é masculina. Exato. Você que pode me passar isso. Esse quadro mudou? Então, aqui no Brasil ainda está um pouco melhor essa situação, porque hoje em dia muitas mulheres vão ao estádio. A torcida do Flamengo também. A torcida do Flamengo é maravilhosa, porque a torcida organizada tem umas meninas que representam, que são influências, e isso é muito bom que você vê, legal. porque elas incentivam, sabe? É claro que ainda tem um preconceito, ainda tem certas coisas, como eu estava comentando, né? Que o menino vai lá e faz um comentário, porque... Você não... Maluco, Exatamente. Isso, acha que de repente a gente não sabe o que é o impedimento, o escanteio, e a gente vai saber muito mais do que ele, a gente vai saber fazer a colocação todinha do time. Então, as mulheres não têm que ser olhadas desse jeito, porque o lugar da mulher é onde ela quer estar. Exatamente. Ela pode estar lá na arquibancada, ela pode estar virando uma massa, ela é empreendedora, ela é o que ela quiser, entendeu? Ela tem o seu espaço. E, aqui no Brasil, eu fui pro final da Libertadores lá em Equador. E lá no Equador, mesmo, hein? e lá no Equador, o pessoal de lá
né? Porque cada lugar tem suas culturas e tudo mais. Mas o pessoal de lá, eles estavam encantados com a torcida do Flamengo por ver muitas mulheres também, porque não estão acostumados de ver. Eles gostam de futebol, eles vão aos estádios, lá tem os times lá das regiões e tudo mais. Mas eles não estão acostumados a ver mulheres. Então, eu fiquei me sentindo até famosa lá. Porque eles toda hora eu queria tirar foto, tirava foto da minha tatuagem e tudo mais. Porque pra eles era muito impressionante ver mulher, né, assim, apaixonada pelo time, indo atrás do acompanhando, time, né? Acompanhando o seu time, o que é difícil, né? Exatamente, o que é difícil. E, Paulinha, assim, quando você tá lá, na torcida organizada, né, na Flamaru, na Vaz Marujos. Ih, gente, ó, deu tilt. Na Vaz Marujos, né? Você sente algum preconceito, algum ar machista, palavras machistas, ou é de boa? Então, como eu já trabalhei na loja do Vasco, lá perto de casa, a maioria dos meus clientes viraram amigos. E do grupo da Vaz Marujos, a maioria comprou comigo. Aí eu fiquei conhecida por trabalhar lá. E quando eu chego em jogo, eu me sinto famosa quando eu vou pra lá, porque a maioria me grita: Paulinha, já comprei contigo, que não sei o quê. E é muito legal pra mim, gratificante. Eu sou respeitada tanto fora do estádio quanto lá dentro, entendeu? Ai, bem legal. Nunca aconteceu nada de machismo comigo. Ai, muito bom muito isso, bom mesmo. muito bom. E pra você, Rayane, ainda existe muito mito que impede que as mulheres sejam torcedoras, assíduas, que tenham o ímpeto de ir aos jogos, enfim, como você veste a camisa mesmo do Flamengo? Sim, ainda existe sim aquela trava, né? Tem mulheres que vão, mas tem mulheres que têm aquele receio de ir, às vezes até jogos que não são perigosos, mas tem mulheres que elas têm aquele receio, porque tem aquela visão do futebol, infelizmente, que às vezes acaba acontecendo lamentavelmente. Então elas só vão perdendo isso quando elas vão ao estádio. Mulheres tentem ir ao estádio, acompanhem seus maridos, seus filhos, que vocês vão ver que a emoção é uma coisa tão boa, sabe? De você estar podendo curtir aquilo, curtir com a sua família ou curtir com seus amigos. Então, sim, tem... Mesmo que haja um machismo, né? Sim. Elas têm que forçar a barra. Sim, tem que forçar. A gente agora tá ocupando o nosso lugar nos estádios, tanto fora quanto dentro, entendeu? Isso é muito bom. As mulheres hoje em dia têm, assim, não é maior, mas é uma quantidade grande no estádio. E isso daí é muito bom de você ver, não só em torcidas organizadas, em torcidas geral, que eu digo, né? Eu sempre fui ao Maracanã, então sempre gostei, e é uma coisa boa. Eu não sou fã de futebol, tá bom? Não é que você seja fã, mas se você for, de vez em quando, você vai estar vencendo algumas coisas, e daqui a pouco a gente acaba tomando esse lugar nosso, entendeu? Como sendo vista de outra forma, porque é uma batalha para você conseguir um espaço. Mas até você chegar lá, Rayane, você sofreu algum tipo de machismo? Sim, já várias e várias vezes já falaram pra mim. Conta pra gente, assim. Já falaram pra mim assim, você parece homem, cara, você parece pior do que eu, tipo, me igualando ao homem por gostar de futebol. A gente não vai perder a nossa sensibilidade como feminina, entendeu? A gente não vai deixar de ser mulher por gostar de futebol, por estar ali. A gente não vai perder essa essência aí da mulher, entendeu? Então, eles, assim, não todos, né? Muitos veem como ali é o lugar de mulher no fogão. E não é bem assim, entendeu? É uma coisa que a gente ainda não dominou 100%, mas dominou bastante. Tá caminhando. Sim. Tá caminhando. E você acredita, Paulinha, que a falta de informação acaba acarretando o afastamento das mulheres dos estádios? Com certeza. Tanto em rede social quanto pessoalmente. Às vezes as pessoas acabam falando coisas ou aumentando. E não é nada daquilo que acontece, sabe? Eu sempre passei uma imagem nítida minha, verdadeira. Sempre vou pra jogo, sempre posto vídeos. E as pessoas que não podem ir, ficam assim, se sentindo representada por mim. Se sentindo dentro do estádio, sabe? Porque passa uma emoção fora do normal. Foi como eu falei, eu não consigo explicar. Quando eu tô no jogo, eu me desligo, meus problemas tudo vai embora. E quando a gente posta, por isso que eu falo que a rede social é importante. É uma coisa assim que interfere muito. Você também influencia muita gente. Porque eu tenho amigas que postam assim, cara, quando tu for pro jogo, por favor, me fala que eu quero ir contigo. Eu não tenho coragem, mas se você for, eu vou contigo. Sim. Porque eu vejo a tua animação e tudo mais, aí a pessoa acaba
acompanhando você e vendo. Manda a gente gravar vídeo pra enviar, sabe? Pra Exato, representar em outro exato. estado. Isso daí é muito legal. bom, é muito bom, porque... E vocês hoje em dia, cada uma... Você tem quantos anos, Rayane? Eu tenho 30. 30 e você? Tem 26. 26. 26. E vocês trabalham, hoje em dia trabalham, fazem Sim, faculdade, sim. enfim. Então, no momento eu saí, no caso da loja do Vasco, aí eu tô procurando outro emprego, mas pretendo voltar a trabalhar e fazer faculdade também, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E é importante a gente Entendeu? pontuar isso, para que as mulheres que estão aí vendo o nosso programa se incentivem, né? Com Ó, certeza. eu faço faculdade, isso, aquilo, mas eu também gosto de futebol. Claro. E eu vou Sim. acompanhar o Exatamente. jogo, né? Vou acompanhar meu time, Sim. né? Vou ter coragem, Costumo dizer vou que tá você lá. consegue ter tempo pra todas as coisas, fazer a separação de Exatamente. tudo. Com certeza. E eu pergunto a vocês duas. O que vocês sentem quando citam vocês como mulheres referências nas torcidas organizadas? Quando alguém exalta vocês na própria torcida? Assim, não só em torcida organizada, em geral, no Em modo geral. geral, é uma coisa muito boa, porque você, é como a gente está falando, você vê que você tem uma certa influência para outras pessoas. Então, tem pessoas te vendo, te observando, que querem ser igual a você, que querem fazer o que Exatamente. você está fazendo, só não tem coragem ou alguma coisa do tipo impedindo ela de estar fazendo aquilo. Então, quando você sabe que você tá sendo falado, isso é uma coisa boa, porque você, ainda mais quando você passa uma mensagem positiva, né, dos atos bons que você está indo lá no estádio, o que você está incentivando, né? Se eu tô lá e incentivo briga, eu tô mostrando coisas ruins. Se eu tô lá incentivando o pessoal a cantar, a brincar, a curtir, né? Eu tô incentivando coisas boas que cria aquilo da pessoa querer fazer a mesma coisa, entendeu? Com certeza. E agora eu vou fazer um quiz com vocês. Uma rapidinha, umas perguntas bem rápidas. Então, vamos lá? Vamos começar a brincadeira? Vamos. Sim. Qual é o melhor time de futebol? Flamengo. Vasco da Qual é o maior treinador de futebol? Nosso último eu conto com o Jorge Jesus mesmo, que já tivemos diversas passagens, mas ele foi o que fez Tem que história. ser do time ou pode ser... O que vocês... Em geral, Em que geral. você diz, o melhor técnico, pra mim é o técnico lá do Real Madrid, esqueci o nome dele. Pô, eu ia não sei se eu ia falar esse. O Guardiola pra mim. É o Guardiola. Isso. E se os dois maiores times, Vasco e Flamengo, fossem liderados por mulheres, vocês se candidatariam Com a certeza. treinadoras Com certeza, do Flamengo? Com certeza. Levariam essa peteca? Sim. Talvez eu até jogava com eles lá. Porque assim, se os jogadores mostrassem aquilo que a gente mostra, assim, né? Porque, como eu falei, a gente deixa de pagar alguma coisa pra pagar sócio, a gente Isso. vai atrás do time. Se eles se sacrificassem, igual o torcedor se sacrifica, né, aquela paixão, a gente teria sempre uns bons resultados. Ou então certeza. você estaria mostrando que você tá dando o seu melhor ali, entendeu? E qual foi a maior loucura que vocês já fizeram pelo seu time de coração? Ir pra Guayaquil, fazer 9 aviões, fazer várias paradas, ficar 15 horas parado na Colômbia e por aí Assim, vai. eu nunca viajei pra fora por conta de trabalhar em shopping. Realmente, quem trabalha em shopping é muito difícil. Não tem vida. Mas eu já faltei um culto muito importante pra ir pra jogo. Aí no outro dia eu fiquei no banco. Você faltou o culto Faltei, que era a decisão do Vasco. e aí... Era pro Vasco subir pra Série A, Vasco Ituano. E Mas aí também já você aconteceu. depois ficou no banco? Foi, fiquei no banco. Já aconteceu uma questão também parecida minha com ela, na igreja mesmo, que foi até em 2019, eu tenho um filho, meu filho tinha 3 meses quando o Flamengo foi campeão em 2019, e eu larguei tudo, nem pra igreja, eu fui pra poder ir lá pro Rio, centro do Rio, da cidade, pra poder ver eles chegando. É um E aí- amor, cara, não dá. É um amor muito grande, Parece hein, que é gente? que nem filho, você quer cuidar, não quer deixar ninguém falar mal. Só você que pode falar mal, sabe? Mas ninguém. Mas ninguém Assim, pode... Não, acho que só quem entende é quem é torcedor, sabe? E fala assim, Exatamente. porque quem não é assim, vai falar assim, nossa, ela é maluca, ela gasta dinheiro. Quantas vezes já me chamaram de maluca, Sim, de sair do sim. trabalho e ir direto pra jogo, nem ir pra casa primeiro. Fala, o que esse time vai te dar? Vai te dar dinheiro Minha nenhum. mãe, Eles estão meu milionários, Deus. você tá indo atrás deles. Gente, E minha mãe é das camisas, todas as camisas, vocês têm todas as camisas Nossa, eu aí, tenho especial? todas. Eu tenho todas. Todos. Quase Lunáticas. todas, quase Sim. todas.
fã-clube total. Sim, de esses dias carteirinha. eu até postei no meu status que eu tava arrumando meu guarda-roupa, foi semana passada, inclusive, e eu não tinha mais espaço pra botar minhas blusas do Flamengo. Eu tirei uma foto das camisas todas assim em cima da cama. Essa camisa viralizou no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo passando, falando meu sonho é ter as 3 camisas, que é do terceiro uniforme do Vasco. Mas é incrível, cara. E é uma paixão que é inexplicável. Inexplicável. Eu quero passar isso pros meus filhos também. O que eu passei, eu quero que eles passem também. Seu filho também é flamenguista. Ai, ele tem 3 anos, mas ele nunca pode falar assim, ô mãe, eu vou ser outro time, nunca, porque ele nem entra na minha casa, eu não tô brincando. Eu deserdo ele. Ai, meu Deus. Então, meninas, agora a gente tá chegando no final do nosso podcast. Eu vou pedir pra vocês deixarem um recado, tá? Pra galera que tá assistindo aqui, pras nossas mulheres principalmente, para aquelas mulheres que desejam ter a mesma coragem que vocês, né? Passarem em suas redes sociais também, para que a galera acompanhe. E também para que a galera mande perguntas para vocês, né? Que de repente, assim, tem coisas que, como o programa é pequeno, a gente não consegue elucidar muitas questões. Mas de repente, depois, as meninas conseguem perguntar mais coisas para vocês. Algumas experiências, né? Algumas experiências importantes, né? Algumas vivências que são só vocês sabem contar. É. Então, vamos lá. Então, meninas, a gente passa por muitas coisas, porque tudo pra mulher é mais difícil, tudo pra gente conquistar é mais difícil, mas mulher é aquilo. A mulher, ela é guerreira, ela luta, ela vai atrás, ela é determinada. E lugar de mulher é onde ela quer estar. Mulheres dirigem carreta, mulheres pilotam avião, mulheres podem fazer o que elas quiserem. Mulheres podem, sim, ir pra torcida organizada, mulheres podem ir pra estádio. Então, façam sim sempre a sua parte, não dê ouvido, porque eu costumo dizer que as coisas boas a gente bota no bolso e as coisas ruins a gente bota no bolso que tá furado e não guarda pra gente, e o foco é isso mesmo. Ir e fazer aquilo que você gosta e se sente bem e que vai te trazer alegria. Não importa o que falam ou vão pensar, faça aquilo que você quer, né? Porque amanhã a vida é um sopro, amanhã a gente pode estar aqui, como não pode, e a gente não aproveitou nada por causa do que os outros falam, o que os outros deixam de pensar, e a gente deixa de viver muitas coisas. Pelos julgamentos, né? Sim, sim. Então a mulher, ela é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Porque a mulher, ela é muito forte, assim, não tem nem o que falar sobre as mulheres são muito guerreiras. A mulher cria seu filho, a mulher é mãe solteira, a mulher faz de tudo mesmo. E é isso mesmo. Vamos pro jogo, vamos pro Maracanã, vamos torcer, vai curtir o que você gosta, e é isso, mulheres. Seja Vasco, Flamengo, Exatamente. Fluminense, Botafogo, não é isso? Exatamente. Então, foi como a Rayane disse, a gente está agora ocupando o nosso lugar, o nosso espaço no futebol, nos estádios. E é muito bom você ser referência para outras mulheres que infelizmente não podem ir a estádios. Então, mulheres, o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Se a gente se sente bem nos estádios, a gente vai. Independente das opiniões alheias, temos que fazer aquilo que a gente gosta. E junte-se à torcida mais apaixonada do mundo, que é a do Vasco. Então, eu aguardo vocês com a gente aqui nos estádios. Ih, gente, esse burburinho aí. Ó, então, passem as redes sociais de vocês pra mulherada acompanhar aí vocês nas redes sociais. Vai, fala sua. Então, o meu Twitter é AnaPCRVG1 e o meu Instagram é Aninha Oliveira. Esse Oliveira é com 2i, R4. Bom? O meu Instagram, eu não uso Twitter, o meu Instagram é @RayaneFerreira.92 e o Facebook também é Rayane Ferreira também, tá bom? Obrigada, meninas. Então, eu não posso deixar de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho. E faço o convite de vocês conhecerem o Instituto Vieira. Com certeza, né? Não vou deixar. E conhecerem lá a nossa casa. A gente tem vários projetos, né? A gente capacita, a gente dá assistência. Fora isso, a gente também tem aí um time de futebol que tá no Taça das Favelas, que tá dando o que falar, tá? Verdade. Obrigada, tá? Obrigada a você. Foi um prazer. E o nosso bom e velho recado, agradeço aos nossos parceiros, ao Estúdio De Franco, às faculdades Simonsen, à Universidade de Castelo Branco, ao Instituto Invictus, à BRAC, à FMX, que sem esses parceiros, o Instituto Vieira não tinha tanta relevância no mercado e não fazia diferença.
E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, né? Entrar nas nossas redes sociais, entrar nas redes sociais das meninas, curtir. O nosso Instagram é o @pjpoderosas. O YouTube tá lá, a gente posta sempre com o link do podcast todo. Então, assistam, comentem, compartilhem e curtam.